No mundo em que há milhares de etnias, de religiões e de credos religiosos, como identificar ou como definir quem são os verdadeiros filhos de Deus? Porventura, os filhos de Deus seriam tão somente aqueles que fazem parte deste ou daquele tipo de fé religiosa? Ou será que as Escrituras nos ensinam outra coisa, algo que nós não temos ouvido nem aprendido em nossas igrejas? Bem, fiquem comigo até o final desse vídeo, porque o que aqui hoje nós vamos apresentar certamente vai revolucionar a sua visão espiritual acerca desse tão importante tema. Se porventura os vídeos que você tem assistido aqui nesse canal têm te ajudado a elucidar e a compreender temas tão complexos das Escrituras, nós pedimos a sua ajuda. Deixa aí abaixo o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e também acione todas as notificações. Esse é o seu canal Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, quem são os verdadeiros filhos de Deus? Ora, responder a esta pergunta certamente requer de nós grande responsabilidade, uma vez que na ânsia de defender a nossa fé, de defender a nossa igreja, de defender a Deus, ou até mesmo de defender a Bíblia Sagrada, nós corremos o risco de excluir do rol dos filhos de Deus muitos homens e mulheres de bens que amam a Deus e que são servos e servas de Deus, mas que não fazem parte da mesma concepção de fé que nós temos. Então, deixando de lado os dogmas, deixando de lado qualquer tipo de preconceito, eu convido vocês a olharem para a Bíblia Sagrada, a fim de que ela mesma, somente a Bíblia, possa traçar um caminho seguro para que essa pergunta, quem são os verdadeiros filhos de Deus, possa ser respondida com bastante propriedade e fundamentação na Bíblia Sagrada. Eu quero começar, portanto, apresentando para vocês o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que é o texto quando mostra o momento em que Deus cria o homem. Ou seja, é o momento da criação original do homem, e ali é dito que Deus, depois que formou o homem do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Importante notar que esse sopro divino, conforme está em Gênesis 2:7, se ler literalmente que Deus soprou o Espírito divino para dentro do homem. Ele soprou o ruá divino para dentro do homem. Ou seja, esse espírito, que em grego se fala pneuma, né? E em hebraico se chama ruá, esse espírito divino é a quintessência que torna o homem um ser vivo. Conforme diz o livro de Gênesis, que faz do homem um ser à imagem e a semelhança de Deus. Daí o princípio de que todos os homens que são criados a partir desse princípio, eles têm em si algo divino que o constitui, que é o sopro divino, que é o Espírito divino. Não é sem razão que um segundo texto que eu quero apresentar, Isaías 42:5, nós temos lá o momento em que é dito que o Deus que criou os céus e que formou a terra, esse mesmo Deus é o que dá o fôlego de vida a todos os homens e que dá a todos os homens que andam sobre a terra o seu próprio espírito. Ou seja, Isaías 42:5 diz que Deus dá o seu próprio espírito a todos os homens que andam sobre a terra. Então não importa em que tempo tenha vivido o homem, ou em que lugar viva o homem, ou seja, em todos os tempos e lugares, onde houver um homem ali criado à imagem e semelhança de Deus, ele carrega dentro de si o Espírito de Deus, que é o sopro divino, que é a sua quintessência. Não é sem razão. E aí eu agora me volto para Atos capítulo 17, versículo 28, que quando Paulo estava naquela grande ágora, naquela praça na cidade de Éfeso, lá na Grécia, diante de um tanto de pessoas pagãs, pessoas de outras religiões, que não era nem o judaísmo e nem o cristianismo, Paulo ele faz uma referência maravilhosa dizendo, porque em Deus todos nós vivemos, todos nós existimos, e todos nós nos movemos. Em Deus todos nós existimos. Daí ele completa o pensamento dizendo, como alguns dos vossos poetas têm dito, de Deus
somos geração. Então Paulo vai lá na filosofia grega e busca um pensamento e diz que este pensamento é verdadeiro, conforme os poetas gregos haviam dito, de Deus nós somos geração. A palavra geração em Atos capítulo 17, versículo 28 é a palavra genos, que quer dizer de Deus, todos nós somos prole, todos nós somos família, ou seja, todos os homens, incluindo os gregos que ali estavam diante de Paulo, fazem parte de uma grande família universal, porque todos são participantes de um mesmo princípio de vida, de um mesmo princípio divino, que é o sopro divino, que é, na verdade, o próprio Espírito de Deus dentro do homem. Essa é a razão porque quando Jesus ele ensina seus discípulos a orarem, claramente ele diz, quando vocês orarem, vocês devem dizer, Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, esse Pai, ou esse Deus a quem nós invocamos, ele é o nosso Pai. Mas não é somente o meu Pai celestial, mas Jesus ele diz, vocês devem orar dizendo Pai nosso. O Deus a quem nós invocamos como Pai, não é Pai apenas de um ou de alguns, mas é o Pai de todos nós. Não é sem razão que, noutro momento, estando Jesus diante de escribas e de fariseus que não criam em Jesus e não criam na sua obra, Jesus disse a esse grupo de pessoas, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai celestial. Jesus ensina a escribas e a fariseus e às multidões que só existe para todos os homens um único Pai, e este Pai é o Pai celestial. Há um outro texto também muito interessante em João capítulo 11, versículos 51 e 52, quando é dito então que era necessário que morresse um só homem por toda a nação. E daí o texto faz uma correção. E não somente por toda a nação de Israel, mas por todos os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, antes da morte de Jesus e antes de sua ressurreição, já havia ali a referência de que a morte de Cristo seria não somente pela nação de Israel, mas por todos os filhos de Deus que estavam errantes, que estavam aí dispersos em todo o mundo, o que é mais uma prova de que os filhos de Deus são todos os homens que se encontram em todos os lugares. Daí poderíamos concluir, ainda citando o livro de Efésios, carta de Paulo, capítulo 4, versículo 6, em que diz que há um só Deus e Pai de todos e que está sobre todos. Ou seja, em Efésios capítulo 3, versículo 15, ainda temos outra referência que diz que toda família nos céus e na terra que tomam o nome do Pai, ou que recebem para si o nome do Pai. Famílias nos céus e famílias na terra. Bem, por tudo isso, nós podemos concluir que os verdadeiros filhos de Deus são todos os homens, indistintamente do tempo, do lugar, da religião ou do credo que eles possam ter. Lógico que isso aqui vai gerar aqui alguns questionamentos. Algumas pessoas poderão perguntar, mas o que fazer, por exemplo, com João, capítulo 1, versículo 12, que diz a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bem, com respeito a esse texto e a outros semelhantes a este, nós falaremos no próximo vídeo. Não deixe aí, então, de acionar o like e também de se inscrever no nosso canal e de acionar todas as notificações. Aguardo por vocês no próximo vídeo.